Eles imaginarem que a gente pode conversar fora do Tá campo gravando? Depois ele da edita. sexualidade, da prostituição, que quando eles veem isso, eles ficam chocados. Esse é o choque, né? Nossa, não parecer um trator ali. Nossa, o microfone é muito bom, mas um trator não ajuda Sim. nada. Continua nos apresentando. Eu acho que Sandro, esse é o alguma coisa. choque. Bom, então aqui o Sebastião dos Reis, o ministro do STJ, onde eu tenho tive a oportunidade de escrever 2 capítulos, um deles com uma jovem aldeense, uma menina preta daqui da periferia de São Pedro da Aldeia. Não é de São Pedro da Aldeia só, não é só do interior, é da periferia de São Pedro da Aldeia. É uma menina que estava colocada para prostituição, como são colocadas as meninas trans da região dos lagos. Essa menina, ela tem o destino dela modificado depois de trabalhar comigo. 2 meses depois de trabalhar comigo, uma menina que podia estar fazendo programa aqui em São Pedro, ela estava aparecendo num programa, mas da Rede Globo, chamado Fantástico. 2 meses depois de trabalhar comigo. Então tem um texto meu e da Angel Queen nesse livro. Tem nos outros livros, por exemplo, esse que é o feminismo queer. A palavra queer é nova, mas a ideia é antiga. A edição do livro é da Sarah York. Quem vai produzir e fazer todo esse traçado, aqui você vê os créditos, páginas de crédito, Sarah Wagner York. O Manifesto nos Trópicos, meu livro lançado pela Metanoia em 2023, em comemoração aos 100 anos dos manifestos do Brasil, a partir da Semana de Arte Moderna de 1924. Imagine o que é isso para gente que trabalha com literatura. Então, é um livro que é reconhecido, como esse aqui, onde a gente concorre ao prêmio Jabuti. Uau! E Jabuti é um dos grandes prêmios. É o maior prêmio da literatura, apesar da Academia Aldeense de Letras não me conhecer, o prêmio Jabuti me leva na 4ª capa. Quem assina essa obra é a Sarah Wagner York. Então são coisas que eu não quero que seja para mim, mas são produções que estão sendo feitas aqui na região dos lagos, por uma moradora, por uma pessoa que produz aqui, a partir daqui, com pessoas daqui, e que muitas vezes é invisibilizada. Sim. Por quê? Porque um grupo A, o grupo B não gosta de falar de política, ou não gosta de falar de transgeneridade, ou não gosta de falar de alguma coisa sobre LGBT, eu não sei. Será que não é resultado de uma sociedade heteronormativa, patriarcal, que construiu esse conceito? Com certeza. Até as mulheres mesmo não tinham espaço. Muito recentemente as mulheres não tinham espaço nas pesquisas. Inclusive eu vi um livro incrível aqui, ó, Gênero e Sexualidade na Educação. Esse é um assunto que as mulheres não conseguiam debater E a maior parte das mulheres, a maior parte da educação no Brasil é composta por mulheres. 85% das docentes do Brasil são mulheres. Mas o conteúdo científico sempre foi dominado por homens. Os cabeças, né, quem vai escolher quem pode, quem não pode discutir, são esses homens, né? Mas nós temos ganhado esse espaço e eu estou amando conhecer a sua obra, continua apresentando para gente. Esse aqui é muito interessante. Essa semana aconteceu uma história muito interessante, que um jovem na cidade no Texas foi retirado de sala de aula porque proibiram a trança no cabelo dele. E é um jovem preto que estuda numa escola que teria mais ou menos certos preceitos. Esse livro, de 2019, ele foi lançado pela editora Saíra, tem 21 histórias de estudantes que mudaram a escola. Uma dessas estudantes é a Sarah York, que está aqui nesse livro marcada. Mas uma outra estudante que modifica a cena da escola mundial é a Zulaika Patel, que é uma menina preta
que estudando numa escola sul-africana de pessoas brancas, um dia ela decide que ela não ia mais prender o cabelo. E ela fala, hoje eu vou de cabelo solto. E aí, para não ficar constrangida, ela combinou com todas as amigas que também tinham cabelo crespo de ir com cabelo solto. E por causa disso, ela vai sofrer um problema gigantesco na escola, com direito a pessoas chamando a polícia para ela. Essa menina se torna símbolo da escola. Símbolo de uma escola que o seu filho frequenta hoje, que a sua filha frequenta hoje, que os filhos daqueles que não têm cabelo liso frequentam hoje. A gente está vendo essas histórias voltando. A gente vai esperar mesmo os filhos dos pretos dessa cidade serem proibidos de frequentar vários lugares, como já são, para a gente poder falar sobre isso. O que é cultura, afinal de contas, quando a gente fala de cultura? Né? A cultura seria tudo isso que permeia a vida de todas as pessoas. Esse texto é um texto muito interessante. O formato dele é de... Da Tábua dos 10 Mandamentos. Da Tábua dos 10 Bem Mandamentos. original, e ele foi escrito por uma pastora. Por isso que chama Desmandamentos. Que ela vai falar, não, tem nada de mandamento. Vocês entenderam tudo errado. Deus é outra coisa. Sim. Deus, por isso que a gente está aqui no pé da igreja gravando. Deus é outra coisa, Deus abraça, Deus é amor, Ele transcende, Ele é tudo aquilo que a gente está tentando usar como, que as pessoas usam como polícia, mas que é liberdade, não é? Porque quem ama, liberta. Quando eu pergunto para você o que você quer para o seu filho, você não fala que você quer que ele seja a sua imagem e semelhança. Você não fala para ele que você quer que ele seja exatamente como você. Você fala para ele, eu quero que você seja feliz, livre e muito melhor do que eu fui. Essa é a ideia. Isso é a ideia de um pai, né? De um pai que pensa dentro do preceito de quem cuida. O próprio Jesus falou isso, né? Eu quero que vocês façam coisas maiores daquelas que eu Exato. Que eu fiz, né? E Deus, lá atrás, ele é traduzido de uma outra forma, sim. Né? Como aquele Deus que era necessário naquela época, como pai. E hoje também ele é traduzido de outra forma, viu? Claro. A Sarah gente tem York sofrido tá muito aqui. com isso. A Sarah York está aqui obra. em mais uma obra. Então, a gente vai vendo assim, eu estou conversando com a religião, com a cultura, com a educação, com as letras, com a psicanálise, esse livro maravilhoso da Gloria Seddon, que é sobre a ética da contemporânea, que é como que os meandros da psicanálise vêm sendo trabalhados hoje. Olha quantos roteiros, conversas, diálogos, e que mais uma vez tem a Sarah York no livro. A gente está falando de psicanálise com a mesma facilidade que a gente poderia falar de teatro. Esse livro é um prólogo escrito por mim, Renata, Ian e Bruna, numa organização da Renata Carvalho, que é uma das pessoas trans mais influentes desse tempo. Isso tudo feito dentro de uma sala, de uma casinha, aqui de São Pedro da Aldeia. Por que a gente não está sendo visto? Por que eu estou sendo convidada para ir dar aula nos Estados Unidos, em Nova York, em Pittsburgh, em Vanderbilt, e não estou conseguindo ser vista aqui na minha cidade, onde eu moro e onde tanta gente me respeita? Vamos bater esse papo? Bora. É sobre isso. Vamos lá, vamos dar uma sentadinha aqui rápido. Como você vai editar tudo, eu continuo. Não, dá desligadinha aí,